28 de julho, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosânia. Hoje nós vamos ler Isaías do capítulo 25 ao capítulo 28. Hino de louvor a Deus. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te adorarei e louvarei o Teu nome, pois tem feito coisas maravilhosas. Tens cumprido fielmente os planos seguros que há muito tempo decidiste fazer. Deixastes as cidades dos nossos inimigos em ruínas, as cidades cercadas de muralhas foram arrasadas. Destruístes os seus palácios e nunca mais eles serão reconstruídos. Por isso, povos poderosos te louvarão, e tu serás temido nas cidades onde mora gente cruel. Pois tens sido o protetor dos pobres, o defensor dos necessitados, um abrigo na tempestade e uma sombra no calor. A fúria de homens violentos é como a tempestade de inverno, como o calor do deserto. Mas tu tapas a boca dos estrangeiros, como uma nuvem diminui o calor num dia quente. Assim tu calastes os gritos de vitória de homens violentos. Um banquete para todos os povos. No Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos. E ali ele acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou. Naquele dia todos dirão: Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou. Ele é o Senhor e nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar porque ele nos socorreu. Deus castigará Moabe. O Senhor Deus protegerá o Monte Sião, mas o país de Moabe será pisado, como se pisa a palha de um depósito de esterco. Os moabitas estenderão os braços como quem está tentando nadar, mas, apesar de todo o seu esforço, os moabitas orgulhosos serão humilhados por Deus. Ele derrubará as altas e fortes muralhas de Moabe e as deixará completamente arrasadas. Hino de vitória. Naquele dia o povo de Judá cantará esse hino. A nossa cidade é forte. Deus nos protege com altas muralhas. Abram os portões da cidade e deixem entrar o povo que é fiel a Deus e que faz o que é direito. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. Ele rebaixou os vaidosos e humilhou a cidade orgulhosa em que moravam. Ele derrubou e arrasou a cidade deles. E agora os pobres e os necessitados pisam as suas ruínas. O caminho das pessoas direita é fácil. Tu, ó Deus justo, tornas plano o caminho para onde elas andam. Ó Senhor, nós seguimos o caminho das tuas leis e em ti pomos a nossa esperança. O nosso maior desejo é conhecer-te e pensar em ti. Com todo o meu coração quero estar contigo de noite, com todo o meu ser procuro conhecer a tua vontade, pois quando julgas e castigas o mundo, os seus moradores aprendem o que é justiça. Ainda que tenhas compaixão dos maus, mesmo assim eles não aprendem a fazer o que é certo. Mesmo aqui nesse país onde o povo é direito, eles continuam a fazer o que é mal e não se importam com a grandeza de Deus, o Senhor. Ó Senhor, Tu tens as mãos levantadas para castigar, mas os teus inimigos não notam isso. Porém, quando virem o grande amor que tens pelo teu povo, então ficarão envergonhados, que o fogo da tua ira os devore. Ó Senhor, Tu nos fazes prosperar. Tudo o que conseguimos é feito por Ti. Ó Senhor, nosso Deus, temos sido dominados por outros povos e pelos seus deuses, mas confessamos que só Tu és o nosso Deus. Aqueles povos estão mortos, não voltarão a viver. São somente sombras, não ressuscitarão, pois Tu os castigastes e destruíste, e ninguém lembra mais deles. Tu, ó Senhor, fizeste a nossa nação ficar maior. Aumentaste o território do nosso país, e isso trouxe glória para o Teu nome. Castigaste o Teu povo, ó Senhor. Na nossa aflição, oramos a Ti. Como uma mulher que está dando à luz, se torce e grita de dor, assim estávamos nós por causa de Ti, ó Senhor. Nós sofremos dores de parto e nos torcemos, mas não demos nada à luz. Não conseguimos nenhuma vitória para o nosso país, nem fizemos aumentar o número de pessoas na terra. Os mortos do nosso povo voltarão a viver, os seus corpos ressuscitarão, os que estão no mundo dos mortos acordarão e cantarão de alegria.
como o orvalho que tu envias da vida à terra, assim dentro da terra os mortos sairão vivos. Castigo e salvação. Meu povo, vão para suas casas e tranquem as portas. Escondam-se por algum tempo, até que passe a ira de Deus. Porque o Senhor Deus virá da sua morada no céu, a fim de castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados. Pois a terra não esconderá mais o que foram mortos, mas deixará que apareçam todos os crimes de sangue. Capítulo 27. Naquele dia o Senhor pegará a espada, a sua espada enorme, forte e pesada, e ferirá o monstro Leviatã, a serpente que se torce e se enrola. O Senhor matará o monstro que vive no mar. Naquele dia o Senhor dirá: cantem louvores à minha bela plantação de uvas. Eu cuido dela e sempre a rego. Eu a vigio de dia e de noite para que ninguém a estrague. Não estou mais irado com ela. Se os espinheiros e o mato a ameaçaram, eu os atacarei e destruirei com fogo. Se os inimigos do meu povo querem a minha proteção, então que façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Chegará o dia em que o povo de Israel, como uma árvore viçosa, criará raízes, brotará e florescerá, e dará frutas que encherão o mundo inteiro. O Senhor não castigou os israelitas tão duramente como castigou os inimigos deles. Os israelitas que Deus matou foram poucos, mas os assassinos deles que ele matou foram muitos. Ele castigou seu povo, enviando-os como prisioneiros para outro país. Ele os expulsou com o seu sopro forte, tão forte como o vento leste. Mas os pecados do povo serão perdoados e a sua culpa será tirada. Isso acontecerá quando o povo destruir os altares pagãos e fizer as suas pedras virarem pó, como se fossem pedras de cal, e quando destruir todos os postes ídolos e os altares de incenso. A cidade protegida por muralhas está vazia, ninguém mais mora ali, e ela parece um deserto, virou pasto para o gado, onde os animais pastam e descansam. Os galhos das árvores estão secos e quebrados, as mulheres os apanham para fazer fogo. Esse povo não entende nada, e por isso Deus, o seu Criador, não terá dó nem piedade deles. Naquele dia o Senhor Deus vai tirar o seu povo do meio de todos os outros povos, desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito. Como o trigo é malhado e os grãos são separados da palha, assim os israelitas serão todos separados e ajuntados um por um. Naquele dia, uma grande trombeta será tocada, e os israelitas que estavam perdidos na Assíria e os que tinham sido levados como prisioneiros para o Egito voltarão para sua terra e adorarão a Deus, o Senhor, no monte sagrado de Jerusalém. Mensagem para Israel, o reino do norte. Ai de Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel. Ai dessa bela cidade, que fica acima de terras boas. Os seus moradores estão embriagados, e a beleza da cidade desaparece, como uma flor que murcha. O Senhor vai enviar um homem forte e valente. Ele virá como uma chuva de pedra, como uma tempestade destruidora, como violentas trombas d'água. Ele arrasará tudo. Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel, será pisada. A bela cidade que fica acima das terras boas, cuja beleza desaparece, como uma flor que murcha, será como o primeiro figo maduro do verão. Logo que amadurece, alguém o apanha e come. Naquele dia, o Senhor Todo-Poderoso será como uma bela coroa de flores para a gente do seu povo que ficar com vida. Aos juízes, ele dará o desejo de fazer justiça. E aos que defendem a cidade contra o inimigo, ele dará coragem. Mensagem para Judá, o reino do sul. Mas há outros que também andam tontos por terem bebido muito vinho, que não podem ficar de pé por causa das bebidas. São os sacerdotes e os profetas que vivem embriagados e tontos. Os profetas, quando recebem visões de Deus, estão bêbados, e os sacerdotes também, quando julgam casos no tribunal. As suas mesas estão cobertas de vômito, não há um só lugar que esteja limpo. Eles falam mal de mim e perguntam: a quem é que esse profeta está querendo ensinar? Será que ele pensa que vai explicar a mensagem para nós? Será que somos bebês desmamados há pouco tempo? Ele está pensando que nós somos crianças e quer nos ensinar o beabá. Se vocês não quiserem ouvir o que eu digo, então o Senhor falará com vocês por meio de estrangeiros, que falam uma língua estranha. Há tempo eu disse a vocês, Deus lhe dará descanso, Ele lhes dará segurança. Aqui vocês estão seguros, mas vocês não quiseram ouvir. Por isso o Senhor vai ensinar-lhes o beabá, como se fossem crianças. Então vocês tentarão andar, mas cairão de costas.
Serão feridos, cairão em armadilhas e serão presos. Cuidado com a falsa segurança. Autoridades de Jerusalém, homens orgulhosos que governam este povo, escutem a mensagem de Deus, o Senhor. Vocês dizem: fizemos um acordo com a morte, já combinamos tudo com o mundo dos mortos. Portanto, quando vier o terrível desgraça, nós não sofreremos nada. Mas vocês estão confiando em mentiras e pensam que a desonestidade os protegerá. Por isso, o Senhor Deus diz: estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito: quem tem fé não tem medo. Como prumo usarei a justiça, e a honestidade será a minha medida. Os abrigos em que vocês confiam não são seguros. Eles serão destruídos por chuvas de pedra, serão arrasados por trombas d'água. O acordo que vocês fizeram com a morte será anulado. O que vocês combinaram com o mundo dos mortos será desfeito. E quando chegar a terrível desgraça, ela os arrastará como se fosse uma enchente. Todas as vezes que chegar, ela os arrastará. Chegará todos os dias de manhã e de noite. Cada mensagem de Deus trará um novo pavor. Vocês serão como o homem de que fala aquele provérbio. A cama é tão curta que ele não pode se deitar. O cobertor é tão estreito que não dá para se cobrir. Pois o Senhor vai se levantar como se levantou no monte Perazim. Ele vai ficar irado, como ficou no vale do Gibeão. Ele vai realizar o seu plano misterioso. Vai fazer o seu trabalho estranho. Portanto, parem de zombar. Senão, as correntes que os prendem serão apertadas ainda mais. Pois ouvi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ordenar a destruição do país inteiro. A sabedoria de Deus. Escuta o que vou dizer. Deem atenção à minha mensagem. Um homem que está preparando o terreno para semear trigo não gasta todo o seu tempo andando a terra, arando a terra, cavando e remexendo nela. Depois de ter aplanado a terra, ele semeia o endro e o cominho e planta o trigo, a cevada e outros cereais nos lugares certos. Ele faz tudo direito porque Deus o ensinou. E no tempo da colheita ele não usa um instrumento pesado para debulhar os grãos de endro e de cominho. Pelo contrário, ele usa varas pequenas e leves. Quando malha o trigo, ele não continua malhando até quebrar os grãos. Ele sabe passar a carreta por cima das espigas sem esmagar os grãos. Esse conhecimento também vem do Senhor Todo-Poderoso. Os seus planos são maravilhosos e ele é sábio em tudo que faz. Uau! Eu percebo muito na vida do profeta Isaías, acho que a gente já falou sobre isso, de toda a dificuldade que ele teve para poder exercer o ministério dele, principalmente porque ele exerceu o ministério dentro do país dele, no meio dos seus patrícios, e a gente já sabe que o profeta não tem honra na sua própria casa. Mas a gente vê dentro daquilo que a gente acabou de ler e aquilo que a gente já leu anteriormente, é que mesmo com toda a resistência, mesmo com toda a dificuldade, mesmo em meio a toda a soberba dos falsos profetas, daqueles que duvidavam do chamado de Isaías, das profecias de Isaías, daquilo que Deus dava para Isaías, mesmo assim Isaías não desanimava. Isaías, ainda assim, ele perseverou até o fim, profetizou, sofreu por profetizar aquilo que Deus queria que fosse profetizado, foi rejeitado porque falou aquilo que o povo não queria ouvir. Ele fala aqui no capítulo 26, ó Senhor, tu tens a mão levantada para castigar, versículo 11, mas os teus inimigos não notam isso, porém quando virem o grande amor que tens pelo teu povo, então ficarão envergonhados, que o fogo da tua ira os devore. Então ele estava sempre falando que as pessoas não conseguiam notar, mesmo que ouvissem. Ele fala também aqui no que você leu, né? No capítulo 28, ele fala da mensagem para ajudar para o Reino do Sul. Ele fala que, no versículo 9, eles falam mal de mim e perguntam quem é esse profeta querendo nos ensinar. Ou seja, ainda assim, mesmo com toda a resistência, toda a dificuldade, é tão exemplar para a gente como obreiro da casa do Senhor, que no meio de toda a resistência que Isaías tinha, mesmo assim ele perseverava em fazer a vontade de Deus. E isso realmente é muito forte na vida do profeta Isaías. Lindo, verdade. Eu fiquei muito aqui... na verdade, a gente fica presa, né, a todas as palavras do profeta Isaías, né? É difícil escolher uma, né? É difícil, mas falar. aqui no cântico, né? Aqui no... É cântico, né? Deixa eu ver. É no 28. Não, é mensagem de Israel.
A sabedoria de Deus, é isso. Aí ele está falando aqui, Isaías, falando da sabedoria de Deus. Eu achei tão linda a maneira que ele expressou o cuidado de Deus ao tratar a lavoura, no caso, o seu povo, né? Aí ele diz como o Senhor ensinou, né? Mesmo que ele passe, eu achei muito interessante aqui, ó. Quando ele não continua malhando até quebrar os grãos. Ele sabe passar a carreta por cima das espigas sem esmagar os grãos. Forte, né? É forte, que você imagina, né? Isso aqui na verdade, a gente vê um Deus totalmente de braço forte, de posicionamentos precisos, mas ao mesmo tempo a gente vê um Deus que sabe tratar. Né? Ele sabe o que é passar um trator, gente, em cima das espigas, dos grãos. Como é que você passa um trator no nosso, vamos trazer no nosso contexto da atualidade, né? Que é isso que ele quer, é esse contexto que essa linguagem quer trazer, que é a tradução dessa Bíblia. Como é que passa sem esmagar? Ou seja, Deus aí está dizendo que esse conhecimento também vem do Senhor Todo-Poderoso. Quer dizer, Ele nos ensinou, Ele traz esse conhecimento para a liderança, né? Para os homens e mulheres de Deus. Mulheres que ele levantou, homens e mulheres que ele levantou, que existe sim uma maneira, como é que se diz? Incisiva de tratar, mas sem machucar, sem destruir. Sem destruir. Muito bom. E tá muito bonito isso aqui. Você tá assim, sabe? Olha, ele usa varas pequenas e leves, apesar de ser esse Deus que tá dizendo para cá, aqui para trás, né? Que vai acabar com tudo. Ao mesmo tempo, ele é muito equilíbrio. Deus é equilíbrio completamente. E assim, não tem como. Eu estou amazing, assim, eu estou maravilhada de ver. Eu estou lendo a Bíblia toda nesse ano. Mais uma vez, que a gente lê picado, a gente está lendo reto, né? Tendo essa possibilidade maravilhosa que o Senhor nos deu, assim, despretensiosamente. Sim, verdade. E eu estou vendo como Deus é equilíbrio. Desequilibrado muitas vezes somos nós. Nós somos desequilibrados, né? Nós que queremos impostar a palavra de Deus, muitas vezes em situações que tipo assim, querendo colocar na palavra de Deus aquilo que muitas vezes não está na palavra de Deus, entendeu? Ou muitas vezes não usar a palavra de Deus naquilo devidamente. Obrigada, pastora Alana. Mas é muito incrível o equilíbrio de Deus. Ele não pende para um lado e para o outro. Ele é equilíbrio perfeito aqui na vida desse profeta e, né, desde o começo de Israel, o povo de Israel, até aqui no profeta Isaías. Eu tô maravilhada mesmo. Às vezes eu não consigo nem expressar, sabe? O que eu quero expressar em relação ao que eu tô lendo. Sentimentos, assim, de ver como o prumo de Deus é perfeito, sabe? Como ele sabe medir, como ele sabe a quantia certa. Então, nós temos que realmente encontrar, né, uma maneira, cada dia mais, de entender essa mente maravilhosa, pelo menos aquilo que ele permite através da pessoa do Espírito Santo, né? Para poder entender esse equilíbrio de Deus. E ele é perfeito. Que essa palavra impacte a sua vida e não se esqueça. Ele, quando vai malhar, cada um de nós, ele malha com cuidado, para que os grãos não sejam esmagados. Mesmo que ele venha com o trator. Muito bem pontuado. Para que a obra que ele começou, ele sabe o que faz, seja completada. Ele sabe o que faz. Confia no Senhor. Fica firme. Deus abençoe.